Vamos orar para a gente começar a nossa conversa hoje? Senhor, obrigado, porque a gente pôde chegar ao final desse tempo, desse um ano de estudo, Senhor, do Contra a Cultura, esse final de semestre, Senhor, um semestre tão acidentado, tão estranho no mundo inteiro. E o Senhor nos deu o privilégio de ter esse ambiente, Senhor, de familiaridade, esse ambiente de estudo, um ambiente que nos proporciona algum acolhimento, alguma esperança, Senhor, em meio a tudo isso. Obrigado pela fé cristã, essa fé, ó Deus, essa cosmovisão, ó Deus, que o Senhor construiu através de homens e mulheres ao longo da história. Obrigado, Deus, pela Bíblia na nossa língua. Obrigado, especialmente, Senhor, pela vida do David Platt. Eu peço que o Senhor o abençoe, Senhor, abençoe sua família, seus filhos, em nome de Jesus, o ministério que ele desenvolve nos Estados Unidos. Pai, renova as forças do teu filho, renova, Senhor, a paixão, a visão dele pelo Senhor, a visão, Deus, em relação à tua obra, em relação à expansão até os campos não alcançados. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, o encha, Deus, ainda mais de a iluminação da tua palavra, do conhecimento dela, Senhor, e de graça para expressar verdades eternas por meio dos escritos, Deus, que o Senhor há de lhe permitir a produzir ainda por um tempo muito longo, assim espero. Abençoa, recompensa-o segundo a tua muita misericórdia, e nessa noite a gente pede que o Senhor nos visite, Senhor, com direção, com cuidado, Deus, com iluminação mesmo da tua palavra, que a gente possa perceber a importância, Senhor, de conhecermos a fé, de conhecermos a tua revelação, para que a gente possa não somente defender a nossa fé, mas, sobretudo, Senhor, anunciar a tua palavra com fervor, ó Deus, com firmeza e ousadia, como fizeram nossos primeiros pais quando foram cheios do teu Espírito. É isso que te pedimos. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu conhecimento, para que as nações da terra conheçam a tua salvação. Bendito sejas tu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, apologética é um tema que assim, me enche o coração já há muito tempo, né? Eu não lembro mais com quem eu estava falando. Já são tantos grupos, né, que a gente tem aí online que eu já não lembro mais com quem eu estava falando. Mas a primeira vez que eu me lembro de fazer apologética foi, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, né? Eu morava num prédio. Nesse prédio eu tinha amigos, né, da minha idade, uns um pouco mais velhos, um pouco mais novos, e tinha esses 3 amigos meus muito próximos a mim, que eram testemunhas de Jeová, né? E as testemunhas de Jeová, assim como os mormons, têm uma ênfase muito forte na preparação dos seus adeptos. Então, eles são muito a ênfase no compartilhar, no defender a fé que professam. E essa preparação para ir de porta em porta, no caso das testemunhas de Jeová e dos mormons, né, andar pelas ruas, é engraçado, é raro você ver um mormon. Eu não vejo muito pouco um mormon compartilhando a palavra, né, com outras pessoas. Eu vejo eles andando na rua, muito, mas raramente eu vejo eles parados conversando com alguém. Enfim, dizem que é porque eles só fazem isso dentro das casas das pessoas. E eu me lembro que nas nossas conversas, geralmente antes do jogo, a gente jogava bola sábado de manhã, por exemplo, a gente acordava cedinho, começava a discutir sobre fé e o pau quebrava, né? Não partia para agressão, pelo menos não na hora da apologética. No jogo era diferente, né? Mas a gente não partia para agressão, não chegava às vezes de fato, mas era muito acalorada, né? Porque eles diziam coisas que eram muito estranhas para mim, tipo, Jesus é um Deus menor, né? A Bíblia deles, Jesus está com um D minúsculo, uns bagulho meio louco assim, né? E assim, eu tinha respostas, eu defendia, né, com unhas e dentes, e eles também tinham respostas, e defendiam com unhas e dentes. Era muito interessante, comecei a perceber que gostava daquele negócio. E ao longo da vida, assim, para mim, a coisa... eu fui tomando gosto pela coisa. E muitas vezes, eu tenho que confessar, o prazer não estava necessariamente comunicar a verdade, mas em ganhar a discussão. Era bom, né, ter argumentos, era bom poder desconjuntar,
né, a cosmovisão opositora. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que ganhar discussão, usar apologética para ganhar discussão, é um serviço bem inútil, assim, bem inútil para o reino. E o problema é esse, né, que a gente às vezes se embaraça nessas coisas, a gente gosta de ter razão. Isso tem a ver com ego, tem a ver com orgulho e tal. O problema é que apologética não é um bando de respostas, né, para defender a fé cristã. A apologética cristã é a vida de cada um de nós. Não é só as palavras. É a maneira como nós nos abstemos do mal por convicções de fé, a maneira como nós fazemos aquilo que é certo por convicções de fé, a maneira como nós andamos na contramão por convicções de fé e não por qualquer outro interesse desse mundo. A maneira como nós nos relacionamos com o mundo é ou tem que ser uma caminhada apologética. Nós não estamos falando apenas de um exercício acadêmico intelectual. Existe uma razão pela qual a gente não faz as coisas que os nossos amigos do mundo, né? Espero que a gente tenha amigos do mundo, a gente não faz as coisas que os nossos amigos do mundo nos chamam para fazer porque nossa religião não permite, né? A gente não sai pegando geral aí, ou transando por seja lá que for, eu não faço isso porque eu sou evangélico. Dá pena, né? Dá um calafrio quando eu ouço alguém falar, eu não posso fazer determinada coisa porque eu sou evangélico. Velho, não, né? Ao contrário. É para a liberdade que Cristo chama a gente. Então, se alguém pode escolher fazer o mal, esse alguém é você. Presta atenção nisso. Se tem alguém que pode escolher fazer o mal, esse alguém é você, discípulo de Jesus de Nazaré. Mas você está maluco? Como assim? Porque quem não foi liberto pelo sangue do Cristo não consegue escolher não fazer o mal. Ele pratica o mal por instinto, porque é assim, né? Ele é um filho da ira, ele é um filho das trevas, ele está sob a autoridade de Satanás, ele está sob o jugo da escravidão. Paulo fala, não. Irmãos, para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele está falando isso num contexto em que os seus leitores estão sendo tentados a voltar para uma vida de legalismo, né? Enfim. Por outro lado, em Romanos, a gente vê Paulo falando um negócio muito interessante quando ele mesmo coloca uma pergunta retórica. Ele fala assim, então é porque Cristo nos libertou, porque a gente está debaixo da graça de uma lei que a gente vai pecar? Né? E aí ele fala, de maneira nenhuma. Ou seja, no fim das contas, a apologética, a melhor e maior apologética que um cristão pode usar para defender a sua fé é a sua própria vida. Eu não estou falando que você tem que ficar calado e ver um estilo de vida bacana e depois vai dar tudo certo. Então, estou dizendo que uma defesa racional da fé cristã vai além das palavras. Ela tem que ir para os nossos atos, para a nossa postura, tem que ir para as nossas escolhas, a maneira como nós lidamos com os temas terrenos, né, dessa vida, política, família, sexualidade, economia, educação, o que você quiser. Né? Eu acho que um dos maiores manifestos apologéticos práticos, né, não é nenhum manual de teologia sistemática ou um livro de apologética. Para mim, um dos maiores manuais apologéticos práticos, nesse sentido que eu estou falando agora, é justamente a obra de Abraham Kuyper, Calvinismo. Porque calvinismo é algo muito mais amplo do que essa discussão muitas vezes pobre, né, reducionista, que imagina o que propõe calvinismo como sendo a eterna resposta ou a eterna polêmica ao seu teórico antagonista, que é o livre-arbítrio, né? Não, calvinismo, segundo proposto concebido por Calvino, ele não inventou o calvinismo, né? Ele escreveu suas institutas e aí os seguidores dele foram criando escola de pensamento em cima disso e aí acabou. A gente tem que dar nome às coisas, né? Então, deu esse nome de calvinismo. No entanto, a obra de Abraham Kuyper, que foi teólogo, né, protestante e tal, e foi também, né, foi, se não me engano, ele foi ministro da Educação, depois ele foi, então, aí sim, primeiro-ministro da Holanda. Abraham Kuyper transformou a Holanda num país, assim, dos mais pobres e decadentes da Europa, em um dos
países à sua época mais organizados, com mentalidade mais progressista em termos de avanços, de conservador em termos conservador, né? Como a gente rotula, em termos culturais e morais, mas absolutamente, mas com um modelo muito equilibrado de vida, de sociedade, de governo, né? Então isso, para mim, é algo que reflete o que Cristo nos chamou a ser. Ele não nos chamou a ser intelectuais do mundo, nos chamou a ser sal da terra, luz do mundo. E foi ele mesmo que disse, né, que brilhem as vossas obras diante dos homens, né, para que os homens vejam e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. E obras não é somente alimentar o faminto, é também, mas é viver o estilo de vida integral, o estilo de vida do reino de Deus, como Jesus exige que seja vivido, né? Se você tiver dificuldades em localizar o que é esse estilo de vida do reino, basta você ler aquilo que, né, muita gente chama de Constituição do Reino de Deus. Constituição do Reino de Deus é aquilo que a gente conhece mais comumente como o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Né? Então, na dúvida, abre lá, lê lá e mais do que isso, vai para a rua com o Sermão da Montanha, vai colocar aquilo em prática. Né? E aí, obviamente, nós temos essa dimensão, né, na qual a gente está investindo, né, o nosso tempo da EB nesse último ano, que é justamente a preparação para a resposta, para a defesa lógica ou racional da fé cristã. Esse é o primeiro termo, o primeiro significado que nos vem à mente quando a gente fala da palavra, quando a gente ouve a palavra apologética. Não sem razão. E é bom perceber também que apologética não é algo que foi inventado pós-reforma, né? Obviamente que não. Nós vemos aí apologética, por assim dizer, feita já no Antigo Testamento. Né? Todo o sistema sacrificial, a própria lei de Moisés, é uma apologética contra os costumes das nações, como o texto coloca. Né? Vocês não podem reproduzir, vocês não podem seguir o costume das nações. E aí Deus dá a lei, que é um dos maiores, talvez, instrumentos apologéticos da história da humanidade. Porque, perceba, Deus não está dando preceitos religiosos, simplesmente, ou regras cultuais, né, para o culto. Não, Deus está estabelecendo um modelo de sociedade que é diferente daquilo que está acontecendo na balbúrdia que é a Terra de Canaã. A Terra de Canaã é marcada por povos que vão ser julgados posteriormente por Deus, justamente por causa da iniquidade, das abominações que eles praticam. Você certamente se lembra aí de uma, pelo menos do nome, né, de uma das deidades, que é o Moloque. Né? O Moloque é um deus pagão, né? um Baal cananeu. E para que as civilizações, né, os povos que veneram Moloque pudessem ter paz com ele, né? Ou seja, não temer a ira desse falso deus, eles tinham que sacrificar seus filhos. Né? E é um negócio bastante cruel, né? Porque Moloque é representado como uma estátua de bronze, oca, e ele tem orifícios, né? A boca, os olhos e as pontas dos dedos, né? Os dedos dele são para cima assim, e as mãos eram juntas assim, né? E aí as mãos eram locais. Aí o que eles faziam? A estátua é oca. Então, eles enchem a estátua de lenha, né? Os adoradores de Moloque enchem a estátua de lenha, até um fogo na lenha. A lenha começa a queimar no interior da estátua, vai aquecer todo o corpo da estátua, que é de bronze. Ela vai chegar a ponto de ficar incandescente, né? Toda ela, por causa do calor produzido pela queima da lenha no seu interior. E aí, no momento da cerimônia, os próprios pais vinham e depositavam seus bebês nas mãos de Moloque, ardente, né, por causa do fogo que queimava no seu interior. E aí, para que os pais não se arrependessem da oferta e tentassem tirar seus filhos da mão do ídolo, geralmente eles consumiam algum tipo de entorpecente e o barulho dos tambores visava encobrir
os gritos de agonia e de dor da criança até que ela finalmente parasse de gritar. Quando a gente vê Deus mandando Israel matar todo mundo em Canaã, às vezes a gente fica, nossa, que Deus cruel, que absurdo. O que a gente não entende é o porquê que esses povos estão sendo assassinados desse jeito. Por que Deus está acabando com todo mundo? Lá em Gênesis capítulo 15, esse é um capítulo fascinante, um dos mais importantes da Bíblia, na minha opinião. Gênesis capítulo 15, você vê Deus fazendo a promessa, né? Está celebrando a aliança com Abraão, e no final do capítulo, Deus fala, olha, sabe que certamente os teus descendentes serão escravos em terra alheia por 400 anos. Mas eu também vou visitar os seus exatores na 4ª geração. Eu os trarei de volta para essa terra que te tenho prometido. Preste atenção nessa última frase. Porque não se encheu ainda a iniquidade dos amorreus. Essa frase, ela é crucial no nosso entendimento de toda a história a partir daí. Deus tem uma medida de iniquidade, gente. Presta atenção nisso. Deus tem uma medida de iniquidade para cada povo. Esse é o tempo em que, né, Pedro vai chamar os tempos da ignorância. Né? São os tempos em que a humanidade, porque seu coração é perverso, é enganoso, a humanidade vai se inclinar normal, perfeita, instintivamente para o mal. E aí o que vai acontecer? Deus vai enviar avisos àqueles povos. Deus vai... E a gente vê isso, né? No Antigo Testamento, Deus envia profetas, né? Para outros povos e para Israel também, enfim. Mas esses povos perseveram na sua iniquidade até que eles atingem essa tal medida de iniquidade que Deus sobre a qual Deus conta para Abraão lá em Gênesis 15. E quando essa medida de iniquidade é atingida, o juízo vem. Né? Cessam os avisos, cessa a tolerância, cessa a paciência, porque Deus agora vai enviar juízo. É o que acontece com Sodoma e Gomorra, né? Cujas abominações são conhecidas mundialmente ao longo da história. É o que está acontecendo com cidades como Jericó, é o que está acontecendo, né, com cidades como, né, Ai, né, enfim, todas aquelas cidades que você vê sendo destruídas, né, ao longo da trajetória dos israelitas, é Deus usando Israel como um chicote para punir as nações que têm cometido iniquidade contra ele, cuja medida de iniquidade se encheu. A mesma coisa acontece com o Egito, não é verdade? Deus usa o êxodo para botar fim, né, à iniquidade do Egito. E assim por diante. No dia que Israel começa a fazer bobagem também, Deus vai lá e no dia que Israel também tem a sua medida de iniquidade cheia, Deus igualmente usa outras nações para julgar Israel. Perceba que Deus está manifestando a sua verdade o tempo todo e ele vai usar, sim, do que ele tiver de usar para que a justiça seja aplicada e a sua santidade seja vindicada, custe o que custar. Deus não tem um senso de justiça que é oscilante, variante como o nosso, né? Logo, entenda que a lei vem justamente nesse contexto, em dizer para Israel que não, as religiões que vocês vão encontrar dentro da terra de Canaã são falsas religiões de falsos deuses, vocês não vão entrar, não vão reproduzir o costume das nações, portanto, vocês vão viver segundo os meus estatutos, segundo os meus mandamentos, segundo a minha aliança. Ao longo da primeira revelação, em forma de cânone que nós temos, Deus está em atividade apologética contra a humanidade. Muito engraçado, né? Deus está dizendo para a humanidade por que a humanidade está errada. Deus está combatendo a iniquidade da humanidade com amor, com misericórdia e com justiça. Perceba que é o que Deus está fazendo com Israel em Oséias. Deus está apresentando as causas pelas quais Israel está sendo chamada a atenção e está amorosamente sendo chamada ao arrependimento. Quando a gente vai até o Novo Testamento, o Antigo Testamento está na boca de Jesus logo de cara. Primeira interação dele que a gente tem notícia é no templo.
Ele está usando o quê? As escrituras sagradas para debater, ok? Ele está discutindo com os mestres da lei. Eu não sei como é que foi, mas assim, se o adolescente Jesus era tão marrento quanto o homem Jesus, ele era tão chateado, né? Tão indignado com a falsa religiosidade judaica do primeiro século, e eu tenho tudo para acreditar que ele era assim, eu acho que não foi uma conversa agradável. Claro, surpreendeu todo mundo, mas, cara, eu fico imaginando, né? O grau de preparo que Jesus tinha aos 12 anos de idade. E não é porque ele era Deus. A gente está falando de alguém que, segundo o texto bíblico, crescia em estatura e graça, né? Em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Conhecimento. Jesus aprendeu os negócios, estudou os negócios. Lá na frente, primeira interação dele no ministério é com o próprio Satanás, é apologética pura. Ele está dizendo qual é a verdade em resposta à mentira que sai da boca do maligno. Ao longo das suas pregações, boa parte das pregações de Jesus são apologéticas justamente contra essa falsa religiosidade, esse falso discurso moralista piedoso da parte dos judeus da sua época. Deixa eu abrir o chat aqui. Sobre essa pergunta, o princípio que eu aprendi com os meus mentores, né, nesse universo da apologética cristã ao islamismo, que é um dos frontes aí mais temidos, mas mais favoráveis para a gente usar apologética, é o seguinte: toda conversa, absolutamente toda conversa, sem exceção nenhuma, tem que ser direcionada para Cristo. Toda. Quando você põe isso na cabeça, você começa a perceber ameaças como, na verdade, oportunidades, né? Então, toda vez que o muçulmano, no meu caso, né? Toda vez que o muçulmano quer polemizar contra a fé cristã, assim, é uma oportunidade que eu tenho para poder levar para Cristo. Às vezes não preciso defender, eu não preciso me defender daquilo que ele está dizendo, às vezes não preciso entrar na discussão, por quê? Porque muitas vezes algumas perguntas, alguns argumentos são falaciosos. Eles não têm uma resposta legítima, né? E aí você pode entrar e se confundir todo. No caso da política, a minha sugestão, e é o que eu tento fazer quando alguém, né, resolve conversar, bater papo a respeito disso, mesmo polemizar, eu acho que nós temos uma excelente oportunidade. É bom demais quando o povo começa a falar de política e tal, porque nós temos uma excelente oportunidade para demonstrar a excelência de Cristo, comparando com ele os líderes da esquerda, da direita ou do centro. Nós podemos, assim, quando você enxerga isso, não como é mais uma polêmica desnecessária, não, peraí. Se tem gente falando aquilo, eu não vou rejeitar, eu vou entrar no negócio e vou esperar. Quando terminar, pronto, você botou suas cartas na mesa. Agora foi o seguinte, entenda, como cidadão do reino, o meu antagonista não é o cara da esquerda ou da direita. Meu antagonista são as trevas. E as trevas estão tanto na esquerda como na direita. As trevas estão tanto com o Bolsonaro como com o Haddad, o Lula, quem você quiser. Porque são todos fracassados, são todos falidos. As trevas dominam o socialismo e dominam o capitalismo. As trevas dominam a monarquia, o presidencialismo, o parlamentarismo representativo, ou democrático, republicano, o que você quiser. As trevas engoliram os democratas e os republicanos na América do Norte. As trevas engoliram a iniciativa pública, a iniciativa privada e o terceiro setor. As trevas engoliram os sistemas educacionais públicos ou privados. As trevas consumiram tudo, tudo. Na nossa carne não habita bem algum. Então, para todos os efeitos, eu quero entrar na polêmica, mas eu não vou antagonizar para a esquerda ou para a direita, eu vou antagonizar para o alto. Eu acho que essa é a postura que não somente nos dá a oportunidade de ajudar os nossos irmãos
a se lembrarem que não vale a pena, que maldito é o homem que confia no homem ou em qualquer sistema que o homem tenha criado, e encorajá-los a colocar sua fé, sua esperança e a sua militância em Cristo e em seu reino. Agora me diga se não é uma excelente oportunidade de se compartilhar o evangelho. Porque a política evidencia o fracasso das melhores tentativas de nós trazermos ordem ao mundo. E nós fracassamos miseravelmente. Miseravelmente. Né? E o que é legal é que a igreja também não pode ser antagonista, porque a corrupção que consome o Planalto consome o clero, consome o presbitério, consome o pastor, o apóstolo, o escambau. De novo, maldito é o homem que confia no homem, ou qualquer coisa ter sido inventada pelo homem. Então, eu quero encorajar, olha, as coisas estão politizadas, aproveita, não foge não, aproveita. Tem uma discussão política, entra e deixa. Mas quando você for abrir a sua boca, você não precisa justificar o presidente ou meter o pau no presidente. Né? Eu não... você é contra ou a favor do presidente? Não é assim que funciona. Porque um presidente não é uma pessoa, o presidente é um cargo, é uma função. E nesse sentido, eu sou a favor de um presidente, um vulto, uma função, que trabalhe sempre pelos melhores interesses da nação e que o faça no temor de Deus. É só o que eu quero. Votei no cara ou não votei? Ô, irmão, corrupção. Jesus gosta disso? Não, Jesus não gosta. E Jesus quer que esse país dê certo. Então, assim, não sou contra ou a favor, eu oro por você, você é minha autoridade, mas você está errado. Né? Você tem que pagar. Se você fez coisa, você tem que pagar. E assim vale para as agendas, na minha opinião. A gente mete o pau na polarização, mas a gente se polariza quando a gente começa a advogar a causa de um outro cara, de um homem, né? Eu acho interessante, porque crentes que demonizavam vermelho e branco nos últimos anos, muitos deles estão adorando o Messias errado. O Messias que está no poder. Ou seja, a gente sai e cai na... Ou seja, é difícil, né, cara? Né? Fazer o quê? E tá gravado isso. Então eu acho, cara, que a gente precisa crescer. E crescer do jeito certo. Crescer a partir da palavra de Deus, ouvir o que Jesus tem a dizer, muito mais do que a legenda do meu partido, ou a ideologia, enfim. Eu acho que isso é o que eu tento fazer. Eu acho que é uma boa estratégia para cada um levar a discussão para o rumo certo. Entrou numa conversa apologética, conduz ela para Jesus. Não tem que ganhar discussão, não tem que provar seu ponto, nada. Importa que o Filho de Deus seja conhecido. Então, assim, quando a gente olha o Novo Testamento, você vê novamente o Novo Testamento. A mensagem do Evangelho é uma mensagem apologética. Na verdade, ela é muito mais polêmica. E cuidado com esse termo, tá? Quando a gente usa o termo polêmica nesse ambiente, né, do confronto entre cosmovisões opositoras, entenda que, nesse caso, apologética é a defesa da fé. Beleza? Você responder racional e embasadamente contra os ataques que são feitos contra, no caso, a sua cosmovisão. Polêmica é o confronto à cosmovisão opositora. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando muçulmanos, novamente, né, dizem: a Bíblia de vocês não merece crédito porque ela foi mudada, vocês não têm os originais, antes era só filho do homem, e aí em 120 depois de Cristo acrescentaram filho de Deus, vocês nem sabem qual que é o verdadeiro evangelho, porque afinal de contas vocês, né, só tem a Bíblia lá em 325, século IV, e aí vocês não sabiam, mas tinha o Evangelho de Barnabé. Você já leu o Evangelho de Barnabé? Já leu? Se você tivesse lido, você ia descobrir um monte de coisa que a Bíblia não conta, porque a Bíblia foi manipulada e tal. Bom, a minha resposta é uma defensiva, é uma apologética. Eu vou ter que responder racionalmente. E aí não adianta, porque eu creio que a Bíblia é, o que o Espírito Santo... Não. Aí a gente está falando da defesa racional da fé. Eu vou
conduzi-lo por conteúdos acadêmicos, históricos, arqueológicos, enfim, para que ele possa entender que essa acusação é falsa, ela é cientificamente falsa. Beleza? E é muito fácil, assim, é muito fácil você provar para qualquer pessoa honesta intelectualmente de que não, as escrituras sagradas não foram mudadas, elas são sim, confiadamente, aquilo que elas eram no princípio, quando foram escritas. Minha apologética, aspas, termina aí. Eu defendi a minha fé contra a acusação que me foi feita. Só que eu não vou parar na apologética, porque no fim das contas, uma tarefa da apologética é justamente remover os escombros ideológicos, religiosos, morais, sociais e culturais que foram colocados no caminho entre aquele meu interlocutor e a cruz. No caso do muçulmano, ele ouviu um monte de escombro ideológico que está amontoado no caminho dele até a cruz. Ele não consegue nem sequer considerar a possibilidade de a cruz ser verdade, porque ele sabe um monte de coisa. Ele sabe que a Bíblia foi mudada, ele sabe que a Trindade é paganismo, ele sabe. Só que aí a apologética faz isso. Ela começa a remover esses escombros. Tipo, muita coisa que você achou que era verdade não é. Muita coisa que te disseram não é verdade. E eis aqui a prova. E nesse momento você vai removendo esses escombros. Só que você quer dar uma ajudinha, você quer tirá-lo do lugar de conforto dele. E aí você faz a polêmica. Então perceba, você não faz a polêmica para atacar a pessoa. Você faz a polêmica para remover os escombros. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ela acredita que a Bíblia foi mudada, ela acredita também que o Corão é perfeito, que ele foi revelado, Tanzil, que é a palavra em árabe para desceu do alto a baixo, perfeito, sem nenhuma mudança de letra, verso, capítulo ou livro. Nada foi mudado no Corão. O Corão que nós temos hoje é perfeito, é o mesmo que está registrado na mãe dos livros do céu, jamais criado, eterna como Allah no céu. Mas espera aí, não. É aí que cabe você estudar a cosmovisão opositora para conhecer o que aquela pessoa acredita. O que é mais interessante é que, a depender do grupo, né, ao qual aquela pessoa pertence, e a depender do tipo de pessoa que você está evangelizando e debatendo, você vai ter que ensinar para aquela pessoa o que a religião dela realmente diz. Porque ela idealiza. Boa parte dos terráqueos idealiza o seu próprio credo. Muito crente, muito evangélico idealiza a fé cristã. Quando você vê os caras pregando prosperidade, por exemplo, isso é uma projeção dos seus piores ídolos na fé cristã. Aí você traveste os seus ídolos de crente e está tudo certo, vamos fazer igreja. Então, estudar a cosmovisão opositora é muito importante para que você possa saber o que a pessoa crê e saber, obviamente, como refutar. Paulo está fazendo isso. No Areópago, Paulo refuta, né, os filósofos, os epicureus e tal, quando ele vê, né, ele vê uma oportunidade no altar a Deus desconhecido, e aí ele já emenda uma polêmica, ele começa a conversar no terreno dos seus opositores. As pessoas param para ouvir Paulo porque ele fala a língua deles, não só o idioma, mas o vocabulário religioso, ele conhece a fé dos caras ali em Atenas. Então perceba, Paulo está fazendo polêmica, e aí o pau quebra depois, você conhece a história. Então, no caso do muçulmano, voltando, cara, não. O Corão teve 22 versões diferentes, até, sei lá, terceiro califa depois de Maomé. Esse terceiro califa manda fazer uma cópia, queima todas as outras divergentes. Esse original não existe mais, esse gabo de ter original não existe mais, não existe. Nós só temos algum manuscrito que se assemelha ao Corão que nós temos hoje, 300, quase 400 anos depois da morte de Maomé. Mas os originais, os manuscritos completos mais antigos da Bíblia, tem 3 séculos depois de Cristo. Beleza, eu entendo. Só que tem uma diferença. A fé cristã tem 2000 anos de idade. A tecnologia dos pergaminhos ainda era extremamente mal desenvolvida. A gente usava papiro. E ainda assim, a gente tem papiro que sobreviveu até hoje. O Corão veio no século VII. Vocês tinham pergaminho, né? Todos sabem a diferença entre papiro e pergaminho? Se alguém não sabe, levanta a mão. Papiro
é um material que era fabricado a partir de folhas de uma planta chamada papyrus, que dava sobretudo nas margens do Nilo, no Egito. Então, desde a antiguidade, os egípcios usavam papiro. Você corta as folhas, né? Você prensa as folhas, deixa elas secarem, e elas vão formar feixes, né, de fibras vegetais, que são assim, intercaladas umas nas outras. Deixa eu ver se eu consigo intercalar meus dedos. Mais ou menos assim, formando um tecido. O tecido, né? É uma superfície sobre a que você pode escrever. Aí ele é prensado e aí fica rígido, né? E ali os primeiros egípcios desenvolveram essa tecnologia, enfim, foi uma revolução. E durante o tempo do registro do Novo Testamento, essa era a tecnologia mais usada. Existia o pergaminho? Existia, mas era extremamente caro. Extremamente caro. Caro assim, um absurdo de caro. Somente reis, geralmente, conseguiam bancar do próprio bolso um volume do tamanho da Bíblia, por exemplo, escrito em pergaminho. Você tem uma noção, um Novo Testamento, para fazer um Novo Testamento, a gente tem 3 códices, né? Códice é um manuscrito muito antigo, né? Que é uma compilação de uma determinada obra coletiva. Nós temos 3 códices muito importantes, que tem a Bíblia toda, né? Talvez são os códices mais primitivos, os mais antigos, que é o Códex Sinaítico, o Alexandrinos e o Vaticanos. Okay? Esses são os 3 mais antigos códices da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. Quem fez esses códices foi Constantino, 4º século depois de Cristo. Por quê? Porque ele tinha dinheiro. Ninguém mais tinha dinheiro para fazer um negócio desse. Porque para você produzir um desses códices, você precisava da pele do ventre de 52 gazelas. Essa pele, ela era fatiada em pedacinhos muito estreitos, muito finos. A tecnologia era muito complexa. E aí, sobre esse tecido agora, se registrava, se escrevia, né? Então, nós estamos falando no século VII, papiro é normal, né? São 700 anos depois de Cristo. Quanto da tecnologia já evoluiu? E os caras não têm o manuscrito do Corão? O manuscrito completo do Corão que a gente teve no século X depois de Cristo? Como é que você quer comparar? Nem outra. Se os primeiros manuscritos que nós temos da Bíblia vêm no século IV, nós temos porções e fragmentos, né, dos textos bíblicos do século I, século II, século III depois de Cristo. Nós temos manuscritos inteiros das cartas, nós temos manuscritos inteiros dos evangelhos do século II. Tem uma coisa que me deixa assim, muito constrangido, 2 coisas que me deixam muito constrangidos. Primeiro, é um manuscrito chamado Manuscrito de Madalena. O manuscrito de Madalena está hoje no Museu Britânico. E ele é um fragmento de Mateus 26. Estima-se que esse fragmento tenha sido, presta atenção, ele tenha sido escrito no ano 52 depois de Cristo. Então, se você for ao Museu Britânico hoje, você vai numa das galerias específicas, né, da arqueologia bíblica, você vai poder ver esse fragmento de manuscrito, o manuscrito de Madalena, Mateus capítulo 26, que é isso que me deixa pasmo, né? Aquele manuscrito, se ele não foi escrito pelo próprio Mateus, ele com quase toda certeza foi revisado por ele. Porque é normal, né? Um escriba antigo, ele revisa a cópia que foi feita daquilo que ele produziu. Então, para mim, é chocante demais se chegar em Londres hoje e olhar, colocar os olhos sobre um pedaço de papel, né? É um papiro, que possa ter sido escrito pelas mãos do cara que estava na coletoria quando Jesus disse, vem e segue-me. Não existe outra obra na história da humanidade com tamanha quantidade de manuscritos próximos dos acontecimentos do evento, né, registrado,
como a Bíblia. Não existe. Pode comparar com qualquer coisa que você quiser. Um dia talvez seria até interessante a gente ter uma aula sobre esse negócio, né? Nesse sentido é absolutamente fascinante, né? Ao passo que o Islã, que é mais recente que a fé cristã, não tem esse tipo de coisa, né? E aí, Laís falou, né? Então, nesses dias de hoje, foram se acrescentando muitas coisas. Não, não. O que é bem legal é que quando você começa a estudar, né, a gente chama isso de autoridade histórica das Escrituras Sagradas, você vai perceber que o que nós temos no Novo Testamento não pode ser outra coisa senão os conteúdos que foram registrados, escritos e preservados pelos primeiros apóstolos. Assim, esse é o tipo de conversa que leva 6 meses, né? Mas eu tenho uma reunião daqui a pouco, então não vou poder, né, me estender assim. Mas é fascinante você chegar à conclusão científica e historicamente de que o que nós temos no Novo Testamento hoje é exatamente aquilo que foi produzido pelos primeiros apóstolos. Sem, assim, cientificamente, sem a menor sombra de dúvida. Gente, eu fiquei desesperado quando eu vi a primeira pessoa falando que a Bíblia tinha sido mudada e que não tinha os originais. Eu fiquei desesperado. Meus irmãos, que jornada fascinante é essa, viu? De você passar pela história, de você usar critérios críticos, analisar os textos bíblicos e assim, com muita segurança. Cara, minha Bíblia é do caramba. Minha Bíblia é absolutamente fascinante. Né? É uma maravilha. É fascinante. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Né? Eu estou produzindo, na verdade, um material agora. Vou terminar hoje à noite ainda, justamente sobre isso. Por que não é científico, não é lógico você afirmar ou sugerir que a Bíblia, o Novo Testamento, no caso desse tópico que eu estou escrevendo, por que não é razoável a gente supor que ele foi adulterado ao longo das eras, né? Que ele sofreu acréscimos, nada disso. Como eu disse, não posso me estender nisso aqui, porque é fascinante demais, é longo demais, mas eu quero colocar... E isso aí é uma polêmica. Eu vou dar um exemplo agora de como é que você usa apologética e polêmica no mesmo fôlego. Então, assim, eu daria os argumentos, né, das escrituras, né, dos manuscritos antigos. Eu posso dar, por exemplo, o testemunho de o que a gente chama de testemunhas hostis. São inimigos do evangelho, inimigos dos cristãos do primeiro século, que, nos seus registros históricos seculares, confirmam um monte de coisa que os evangelhos estão narrando. Então, morte, crucificação, quem estava no comando quando o carpinteiro foi crucificado, o lance dele ter sido ressuscitado. A super interessante de quando em quando fala assim, revelações bombásticas a respeito do Jesus histórico. Jesus realmente existiu ou Jesus realmente ressuscitou. Cara, você pode ler a revista super interessante da semana passada, ou você pode ler um historiador romano escrevendo sobre o tema no ano 81 depois de Cristo. O que você prefere? Está lá, está à disposição, existe, né? Não existe o original, existem cópias das cópias. Falando nisso, vamos questionar então a existência de Jesus de Nazaré pelo fato de a gente não ter os manuscritos. Qual é o problema com as fontes bíblicas? Você tem um intervalo aí. Evangelho de João. Nós temos o Evangelho de João completo meados da década de 90 do último século, né? E aí você tem certamente uma cópia do Evangelho de João datada de 120 depois de Cristo. João deve ter morrido aí no finalzinho do primeiro, começo do segundo século. Nós temos hoje um manuscrito completo do Evangelho de João, do ano 120 depois de Cristo. Pô, mas isso aí são quase 100 anos depois da morte de Jesus. Muita coisa pode ter sido inventada. A gente pode ver isso depois, mas presta atenção nisso. São quase 100 anos. Tá
Eu queria algo mais próximo, mas como eu já disse, a gente usava papiro. Houve um tempo em que a gente não era rico, então a gente não podia pagar um pergaminho. Então, beleza. É normal, desintegra, o tempo passa, mas é um milagre que a gente tem manuscritos do primeiro, segundo, terceiro séculos. É um milagre. Alguém aí já ouviu falar de um cara chamado Platão? Não, Aristóteles. Alguém já ouviu falar de um cara chamado Aristóteles aí? Alguém pode me falar rapidinho, em uma frase, quem foi Aristóteles? O que você souber me dizer dele? Aristóteles foi o filósofo, ele foi o matemático, ele foi engenheiro, ele foi o arquiteto, ele foi físico e ele foi mentor só de Alexandre o Grande. A gente está falando de um cara que nasceu no século V, viveu no século e morreu no século IV antes de Cristo. Vocês já tiveram disciplinas na faculdade sobre Aristóteles ou na escola, né, filosofia, alguma coisa assim? Já leram alguma coisa sobre Aristóteles? Eu já. Se fala muita coisa sobre Aristóteles. Eu nunca vi um professor inteligentão da universidade dizer que Aristóteles é um mito, que ele nunca existiu. Imagina, Jesus é um mito, Aristóteles existiu. Ah, é? Como é que você sabe? Ué, porque nós temos evidências históricas. Quais são? E o que eu acho mais interessante é que a maioria dos professores inteligentões ateus das universidades e também das escolas de ensino médio nunca foram confrontados com essa pergunta. Você e eu temos que fazer essa pergunta para ele. Como é que você sabe que Aristóteles existiu? Ele vai te enrolar, mas o que ele não sabe é o que eu vou contar para vocês. Aí vocês façam a lição de casa de vocês. Entenda o que acontece no registro bibliográfico, histórico, de algum vulto importante na história da humanidade. Período antigo, né, primitivo, medieval, moderno, enfim. Hoje não mais, mas sobretudo no período antigo, o que acontecia? O fato ocorria hoje, beleza? Alguém registrava esse fato um pouco depois, espera-se, quanto mais próximo do fato, melhor, porque você não tem tempo para telefone sem fio. Só que essa cópia que foi feita a respeito desse fato, ela vai se deteriorando com o tempo. O que os caras faziam? Eles faziam uma cópia desse original. Beleza? O tempo ia degradando esse original aqui, mas essa cópia estava firme. Só que o tempo ia passando também, e de repente essa cópia vai começando a se deteriorar também. Antes que ela se deteriorasse, o que alguém fazia? Outra cópia. Essa cópia se degrada no tempo, desaparece, mas essa está firme. O tempo vai passando e essa vai se deteriorando até que outra cópia é feita e assim por diante. Então nós temos o fato, o registro original e a cópia. Para a gente saber ou medir a autenticidade, né, saber o que aconteceu na vida desse cara de quem o documento está falando, o que a gente faz? A gente vai para o documento mais antigo que tem a respeito dele, é o original. O original não existe? A gente entende, ele desintegra. Então vamos para a cópia mais antiga que nós temos desse original. Tá entendendo? Então, teve o original, uma cópia, depois uma cópia da 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 cópia. E aí, de repente, a gente tem uma cópia da cópia da cópia super antiga. Esse é a primeira vez na vida em que a gente ouve falar dessa pessoa. Ok? Então, quando eu vou para Jesus, qual que é a primeira vez que eu ouço falar, através de um manuscrito antigo, que houve um cara chamado Jesus de Nazaré que morreu e blá, blá, blá? Século I, final do século I. No caso de Madalena, 19 anos, né? 20, depois da crucificação. Completo, um livro completo, vai 100 anos, menos, 90 anos depois da morte, da crucificação e ressurreição dele. A história de João, o Evangelho de João, 120 depois de Cristo. Qual que é a primeira cópia que eu tenho do Novo Testamento inteiro? Então aí nós temos aí século IV. Tá vendo? São 300 anos depois da morte de Jesus. É lógico que ele não pode ter existido. É lógico que a história que vocês contam é mentira.
pelo bem da discussão, vamos aplicar o mesmo critério para Aristóteles? Porque ninguém discute a existência de Aristóteles, concorda? Estão discutindo a existência de Jesus porque a cópia mais próxima da existência dele, dos fatos narrados, diferem em um intervalo de 300 anos entre o acontecido e a cópia mais antiga que nós temos. Vamos para Aristóteles? Aristóteles vive no século IV a.C. Beleza? Temos os originais de Aristóteles? Façam assim com a cabeça. Nós temos os originais de Aristóteles? Não, nós não temos. Qual é a cópia, então? Qual é a cópia mais antiga? Ou seja, a primeira vez que um manuscrito conta pra gente na história que teve um cara chamado Aristóteles, que foi mentor do Alexandre o Grande, que viveu no século IV. Qual a cópia mais antiga que nós temos? De quando é essa cópia mais antiga? De 1100 depois de Cristo. Você ouviu bem? 1100 depois de Cristo. Faz a conta e você vai descobrir que a cópia mais antiga que nós temos do Aristóteles tem um intervalo de 1400 anos entre o ocorrido e a cópia mais antiga. Como é que é mesmo? Você falou que Jesus não existiu porque tinha 300 anos de intervalo entre o fato e a cópia mais antiga? Completa. Porque, lembre-se, nós temos materiais, nós temos manuscritos, fragmentos de manuscritos, do século I, II e III depois de Cristo, antes dos códexes de Constantino. Se a gente juntar os materiais que a gente tem, a gente refaz todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós temos 230 manuscritos. 230 manuscritos que desse período, do século I até o século III, que nos permitem reconstruir todo o Novo Testamento. 230. Sabe quantas cópias antigas a gente tem de Aristóteles? Uma. Platão, o intervalo entre a vida e a cópia mais antiga que nós temos sobre Platão é de 1300 anos. Sabe quantas cópias? 8. No planeta inteiro, nós temos apenas 8 cópias antigas. E perceba, meus irmãos, que se eu vou até o século VI depois de Cristo, e a referência por causa do nascimento do Islã no século VII, se eu vou até o século VI depois de Cristo, eu tenho, presta atenção nisso, eu tenho 24 mil manuscritos do Novo Testamento. 24 mil. Em 11 idiomas antigos diferentes. Em latim, em copta, em grego, em armênio, em siríaco, se quiser, em etíope, 11 línguas antigas. Nós temos aí 230 manuscritos completos até o século VI, e olha só, se a Bíblia foi mudada, eu preciso saber quando. Eu preciso saber quem foi o ninja que fez isso, porque, primeiro, conseguiu mudar as escrituras judaicas sem que nenhum judeu falasse isso. Aliás, sem que nenhum judeu pirasse o cabeção. E o judeu morre pela fé dele. Então, quem foi que mudou? Porque não existe nenhum registro histórico de alguém reclamando que alguém estava mudando o texto bíblico. Do Antigo ou do Novo Testamento. Não existe. Beleza. Segundo, o cara não somente mudou sem ninguém falar nada, e vamos lembrar que os cristãos morriam por causa da sua fé. Então, os caras estão morrendo para poder escrever e entregar as cartas, e aí vem alguém vai mudar tudo que está escrito e ninguém vai falar nada. Isso é muito estranho. Segundo, o cara foi um ninja, porque não somente ele conseguiu mudar o conteúdo sem que ninguém falasse nada, mas ele conseguiu mudar isso nas milhares de cópias, em dezenas de línguas. Fazer tudo isso de modo que não haja diferença entre elas. Porque quando eu comparo os diferentes manuscritos dos diferentes séculos, nas diferentes traduções, elas estão contando a mesma história, gente. É o mesmo registro. A mesma coisa. E pior, quando eu pego o meu Novo Testamento hoje e comparo com essas cópias de quase 2000 anos, é a mesma coisa. Peraí, quem mudou? Como é que conseguiu fazer isso em várias
línguas diferentes, sem que ninguém notasse e sem que houvesse discrepâncias, porque as cópias falam as mesmas coisas, não interessa em que língua. Fala, Vladimir. Vamos lá. Você consegue falar isso com relação ao Novo Testamento? Enquanto o Antigo, o que é que faz? Excelente pergunta. O Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento está pronto no século II, ok? No século II antes de Cristo. Ele está fechado. Razão pela qual a Bíblia dos protestantes tem aí 65, a gente chama de 39 livros, mas a Bíblia hebraica tem 15 livros, ok? Ah, que absurdo, a gente acrescentou. Não, eles dividem todo o nosso conteúdo é o mesmo, só que eles dividem em profetas, por exemplo. Eles não dividem em sei lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, não. É um livro só de profetas, né? Um livro só de lei, né? Então, esse é o que em hebraico o pessoal chama de Tanakh, né? Que são as iniciais em hebraico para Torá, para a história, para os profetas. Isso está fechado no século II a.C. Aliás, os rolos, né, de Qumran, né, os rolos do Mar Morto, eles foram escritos, né, e escondidos lá em Qumran, nas proximidades do Mar Morto, ali em Israel, mais ou menos por volta desse período. Quando eu comparo com o meu Antigo Testamento, é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Além disso, nós não temos, obviamente, manuscritos da Torá. Ah, eu quero um manuscrito em papiro com 3.200 anos de idade. Ô, irmão, não trabalhamos com manuscritos em papiro de 3.000 anos de idade, senhor. Não vai rolar, né? Não é coerente. Ninguém espera isso de ninguém, de nenhuma obra. Mas o que nós temos são descobertas arqueológicas. Então, perceba que existe a diferença principal na datação e na comprovação da autoridade histórica de Antigo e Novo Testamentos é a seguinte. No Novo Testamento, nós temos abundantes evidências manuscritas. Porque o tempo é menor, então a gente tem acesso a papiros, pergaminhos e por aí vai. No Antigo Testamento, o escopo maior, mais robusto de evidências, né, em favor da historicidade do Antigo Testamento são evidências arqueológicas. Ou seja, o que a gente procura? Nós procuramos por fatos históricos descobertos e documentados pela arqueologia moderna que confirmam relatos teoricamente impossíveis de terem acontecido no Antigo Testamento. Então, por exemplo, nós temos hoje estelas. Estelas são blocos de pedra em que os antigos registravam, né, os grandes feitos dos seus reis e por aí vai. Então, nós temos estelas espalhadas pelos museus europeus, principalmente, que contam coisas assim absolutamente inexplicáveis nos grandes reinos, nos reinos antigos. Então, por exemplo, foi encontrado, isso está no museu acho que está no Museu Britânico também, uma estela narrando um fato, que a história sabe, a história documenta, que Senaqueribe estava para invadir a região de Judá e, de repente, ele foge, ele volta para casa. Né? E está lá em estela. Só que a estela não fala o que foi, não fala o que aconteceu. Quando você olha na Bíblia, tem a explicação. Ele está cercando Samaria e aí ele jura, vou acabar com a sua raça. E aí, no dia seguinte, quando ele acorda, que ele abre a tenda, 180 mil soldados assírios estão mortos no acampamento. Então assim, quando Senaqueribe dá uma olhada no acampamento, tem 180 mil soldados mortos. A Bíblia conta isso. O que a história conta é que ele volta para casa. E que daqui a pouco ninguém sabe por que ele é assassinado. E por que ele é assassinado? Gente,
São as famílias de 180 mil soldados, estão esperando os caras voltarem para casa, eles veem o rei voltar sozinho. Todo mundo quer saber o que aconteceu. E não tem uma explicação. Bom, nós temos aí centenas e não para. Quanto mais a gente cava, mais a gente acha. Gente, é fascinante. É assim, eu sou fascinado por esse negócio de arqueologia bíblica, porque não somente é fascinante cientificamente, mas corrobora a minha fé. Né? Eu tenho total segurança, adoro. Quando um muçulmano fala, sua Bíblia foi mudada, a primeira coisa que eu falo para ele é obrigado. Por quê? Porque se ele afirmar que a Bíblia foi mudada, ele vai ter que concordar, comigo que o Evangelho é a verdade. Porque ele vai falar o seguinte, a Bíblia foi mudada. O problema é que o Corão fala que a Bíblia era a palavra de Deus. E o Corão fala que a palavra de Deus nunca pode ser mudada. O Corão fala que Allah revelou tanto a Torá a Moisés, como os Zabur, os Salmos, a Davi, o Antigo Testamento, na verdade, como também o Injil a Jesus, o Evangelho. Né? E eles dizem, esse negócio se perdeu, vocês mudaram. Tá, beleza. Eu vou usar uma evidência interna contra ele. O Corão não é a minha autoridade, é a dele. Mas já que é a autoridade dele, eu vou perguntar o seguinte, irmão, beleza. Então eu falei o seguinte, como é que você me explica que Allah disse que ele revelou a Taurá a Moisés, o Zabur a Davi, o Injil a Jesus, e que a palavra de Allah não pode ser mudada? Se você está dizendo que a minha Bíblia foi mudada, você está dizendo que o seu Deus foi incapaz de preservar a sua palavra escrita e foi incapaz de cumprir a sua palavra falada, que ele não ia deixar mudar a palavra dele. Se a Bíblia foi mudada, quer dizer que Allah não é Deus, então você deveria conseguir um Deus maior, um Deus que conseguisse, né, garantir que a sua palavra não fosse mudada. Segundo, se a Bíblia foi mudada, como é que Allah, em 4 versos diferentes no Corão, manda vocês, muçulmanos, todas as vezes em que você tiver dúvida em relação à religião, você deve recorrer ao povo do livro, isso aí todo mundo sabe, né? Ulum al-Kitab, né? O povo do livro. Se você tiver dúvidas, recorra ao Ulum al-Kitab para saber qual é a verdade a respeito do que eu te revelei, porque eu revelei a verdade e a profecia a eles antes de vós. Se a Bíblia foi mudada, e obviamente a Bíblia foi mudada antes, né, do Corão, pelo que você está me dizendo, você vai ter que me explicar como é que tipo de Deus, que é o seu, está te mandando consultar um livro corrupto, um livro corrompido. Se você diz que a Bíblia foi mudada, não somente está dizendo que Allah é incapaz, como você está dizendo também que Allah é corrupto. Ele quer que você se desvie, porque ele está te mandando consultar um livro que não merece credibilidade. Você tem certeza que você quer insistir nisso? Óbvio, todo muçulmano diz não, de jeito nenhum. Logo, resta a escapatória. A Bíblia foi mudada depois do Corão. Ou seja, quando Allah mandou Maomé consultar o povo do livro, a Bíblia era preservada. Só que depois do Corão, depois do século VII, judeus e cristãos trabalharam para mudar a Bíblia e hoje ela não presta mais. Então a gente volta àquele ponto inicial. Tudo bem. Digamos que a Bíblia tenha sido mudada depois do século VII, depois do advento do Corão, depois que Allah mandou os muçulmanos consultarem o povo do livro. Se isso é verdade, você vai ter que me explicar quem foi esse gênio que mudou a Bíblia depois do século VII. E você vai ter que me explicar como é que a minha Bíblia hoje, impressa em português, quando comparada com as versões gregas do 1º, 2º século, é exatamente a mesma. Quem foi que mudou? E onde é que está a mudança? Porque eu não consigo ver. Se o texto que eu tenho hoje é igual ao texto que eu tinha 1.900 anos atrás, a única conclusão a qual eu posso chegar é que o texto não foi mudado. Qual vai ser? Se ele é intelectualmente honesto, ele não tem para onde correr. E agora ele vai ter que admitir que a Bíblia não foi mudada. Se a Bíblia não foi mudada, Jesus disse realmente o que ele está dizendo na Bíblia. E como que ele diz a verdade, talvez você vai ter que escutar o que Jesus tem a dizer, e aí você vai ter que decidir se você vai contrariá-lo, continuando a seguir o Islã. Então, assim, gente, estudar apologética não tem a ver somente com ter respostas para você ganhar a discussão. É, antes de mais nada, como fortalecer a sua fé. Né?
e ser grato pelo fato de que essa verdade tão complexa chegou a nós de maneira tão preservada, né? Então, é muito importante que a gente conheça a nossa fé, não porque é bacana saber essas coisas, mas porque Pedro mandou. Pedro mandou a gente estar pronto para responder a qualquer um que, né, perguntar a razão da nossa fé, a razão da esperança que a gente tem em Cristo, e fazer isso com mansidão e temor. Você não responde a respeito da razão da sua fé com mansidão e temor se você não sabe o que você está falando. Gente, a violência verbal é a arma de quem já não tem mais argumentos. Toda vez que você vê alguém pirando o cabeção numa determinada discussão, toda vez, relaxa. A pessoa não sabe, ela já não tem mais argumentos, ela perdeu e ela vai partir para o assassinato de caráter, ela vai agredir o interlocutor dela. E às vezes eu vejo muito crente fazendo isso, cara. É lamentável, eu vejo mais crente fazendo isso do que não crente contra a gente, né? Então, estejam prontos, né? Estudar tudo isso é muito bom, mas tudo tem que levar para Cristo. Tudo tem que levar para Cristo. Por mais acadêmico que pareça a discussão, filosófica, científica, religiosa, histórica, arqueológica, ideológica, por mais avançada que pareça a discussão, o objetivo dela tem que ser sempre levar de volta para Cristo. Beleza? O que importa é que ele seja conhecido, que, como João Batista disse, né, que ele cresça, que a gente diminua. E, obviamente, né, aquela frase, né, da qual eu gosto tanto, estou apaixonado por ela. Pregue o evangelho, seja esquecido, morra e seja esquecido. Né? Pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Faz-nos bem. Se a gente puder lembrar disso nessa era em que a gente quer ser popular, a gente quer ser conhecido, a gente quer ter seguidores, a gente quer, né, mostrar. Gente, eu até suportava o Instagram no começo da pandemia, agora eu não aguento mais. É tanta gente fazendo tanta coisa, tanta presepada, é tanto curso, é tanto isso, tanto aquilo, eu nem abro mais. Assim, eu vejo uma vez por dia. É poluição, cara, é poluição mental. Por quê? Porque as pessoas anseiam por serem vistas, por serem conhecidas, por serem adoradas. Que isso seja para nós, então, um lembrete. Que nosso destino seja esse. Pregue o evangelho, morra, seja esquecido. Porque quem lembra de você, quem precisa lembrar de você, nunca vai se esquecer. E a sua recompensa está guardada. Isso não vai mudar. Beleza? Bom, eu terminei o que eu tinha para falar.